Agora, Vamos nossa nessa. dedicação é a situação internacional. Especificamente, temos duas guerras que começaram depois do Trump ter saído do poder. Ele explorou muito isso na campanha eleitoral. Agora, ele é que vai lidar com elas, né? Confira. A vitória de Trump acontece no momento sensível da guerra na Ucrânia. A Rússia vem obtendo ganhos constantes na região oriental de Donbás, que o presidente Vladimir Putin pretende capturar por completo. Ao longo da campanha, Trump lançou dúvidas sobre o comprometimento contínuo dos Estados Unidos com a Ucrânia. Sob a administração de Joe Biden, os Estados Unidos forneceram dezenas de bilhões de dólares em ajuda ao país aliado. Além disso, Trump fez comentários que sugerem que poderia pressionar a Ucrânia por uma trégua com a Rússia que implique em perda territorial para Kiev. Nesta quarta-feira, o líder ucraniano Volodymyr Zelensky parabenizou Trump e disse que aprecia o comprometimento do republicano com a paz através da força. Em seu primeiro discurso, Trump prometeu acabar com os conflitos que estão em curso no mundo. We had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. Já no Oriente Médio, é esperado que Trump redobre seu apoio a Israel no momento em que o Estado judeu tenta eliminar inimigos regionais. A continuidade da ofensiva israelense depende diretamente do convênio entre Tel Aviv e Washington. O premier israelense Benjamin Netanyahu, inclusive, conversou com Trump por telefone. Segundo o comunicado oficial, ambos concordaram em trabalhar juntos pela segurança de Israel. Olha, para o Tiago, para o Trump começar a trabalhar nisso... É isso, ele dá destaque, né, que não tinha guerra no período dele e que diziam que ele ia começar a guerra, ele não começou a guerra nenhuma. A única coisa que ele fez foi acabar com o Estado Islâmico, né? É uma verdade? É uma meia verdade, né? Acabou com o Estado Islâmico, enfraqueceu o Estado Islâmico, mas surgem outras forças, né? Mas, de fato, duas bandeiras, duas nações, dois exércitos oficiais, né? Não tinha guerra, né? E, na verdade, acreditávamos que nunca mais teria guerra de dois estados, dois países, né? Duas bandeiras. Até por conta do mundo pós, né? O mundo pós-Segunda Guerra, o mundo nuclear, né? Mas, né, a realidade hoje é outra, né? A gente fala em guerra nuclear tática, né? A gente não fala em acabar com o mundo, a gente já tem um entendimento que uma nação pode usar ali o seu armamento nuclear de forma tática e eliminar uma parte apenas, ou, né? As sanções econômicas não funcionam mais, né, cara? A Rússia está com sanção econômica indo para a quarta economia do mundo. Então, como é que a sanção econômica resolve os problemas de conflito? Então, tem outras questões, né, para resolver. Uma coisa é certa, né? O governo Biden não conseguiu fazer isso, né? Não conseguiu, tanto é que o mundo hoje é um mundo totalmente instável, né? E numa tensão de uma terceira guerra mundial que alguns acreditam que ela já começou, né? Só falta consolidar, né, vários países, né, num objetivo só. Mas tá tudo espalhado ao longo em todos os continentes, né? Todos os continentes com tensão, praticamente. Bom, vamos ouvir. Nessas 24 horas, desde que ele foi eleito, nós temos uma severa crise dentro de Israel, caracterizada sobretudo por uma crise política doméstica, qual o primeiro-ministro demitiu o seu ministro da Defesa, que é um adversário político, porém, até aqui o canal dos mais importantes de contato entre Washington e Jerusalém. E nós temos agora à noite uma bela crise em Berlim. A coligação governista alemã está se desintegrando e é um país vital em qualquer tipo de articulação na Europa frente à guerra da Ucrânia. Algo do que Trump pensa a respeito já vazou, não? Olha, sim, porque o Trump ele vem repetidas vezes ao longo da campanha dizendo sobre o fim da guerra na Ucrânia, que ele vai trabalhar para acabar com essa guerra imediatamente. Agora, a grande pergunta que fica na Europa é acabar de que jeito? Acabar do jeito que ela está agora, com as novas fronteiras decididas, o que geraria uma Ucrânia ocidental e uma Ucrânia oriental, ou acabar de uma forma onde a soberania territorial da Ucrânia fosse respeitada e voltasse para o status inicial? Essa é a grande pergunta que fica. Se ele eventualmente escolher o Marco Rubio como o secretário de Estado, o Marco Rubio ele já teve uma postura um pouco mais flexível de defesa em relação à Ucrânia do que o Trump teve. Mas o fato é que o Trump, ele, assim como domesticamente, ele pesa muito a lealdade, e a lealdade inclui ou os comentários que você fez sobre o Trump na vida, ou a possibilidade de você publicamente reconhecer que errou em relação ao Trump e mudar a posição, o mesmo se aplica nas relações com os outros países. Então ele olha para o Netanyahu e ele vê acima da relação Estados Unidos e Israel, ele vê a lealdade da relação Netanyahu-Trump. Assim como
Em vários outros países, a relação pessoal é muito importante para ele. E nesse fato, a Alemanha, que criticou muito, o novo governo britânico e vários outros governos europeus se colocaram num ambiente problemático por conta das críticas que foram feitas ao Trump. A pergunta que fica é: haverá retaliação ou um corpo mole em relação à defesa dos interesses da OTAN e da Europa em relação à Rússia e em relação à guerra da Ucrânia? Tudo isso fica em aberto. Agora, a personalização da política externa do Trump é uma realidade. E essa personalização, ela beneficia, por exemplo, Israel, a presença de Netanyahu, e ela beneficia, pela ausência de eventual ação com a Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin. Há uma questão clássica. Qual é o fato, né, que a análise, né, o analista consegue afirmar que o interesse pessoal do Trump vai estar acima do interesse dos Estados Unidos, né? Acima do interesse do mundo? Me parece uma interpretação também pessoal, né? Uma leitura pessoal, uma leitura por simpatia ou, nesse caso, por não simpatia ao Trump, né? O cara nem assumiu novamente, né? O cara nem assumiu. Então, quando o Trump ele sinalizava, né, numa relação, abro aspas, né, amigável, assim, né, com o Putin, era porque era pessoal ou ele estava fazendo o movimento certo para manter a estabilidade geopolítica, né, da geopolítica global? Não teve guerra, cara. E já tinha uma tensão por conta da Crimeia. O que aconteceu no governo democrata, né, no governo do Obama, onde o Biden era o vice. No período dele não teve nada. Foi por conta de questões pessoais, né, personalizando ali a presidência? Não. Né, não me parece, não vejo dessa forma, né, mas acabamos de ouvir que isso é uma certeza, né? Vamos continuar. Chris, a intenção de fazer alguma coisa não é a mesma coisa que uma estratégia. E a intenção manifestada pelo Trump de acabar, como ele disse, já passou um dia, ele disse que acabava no primeiro dia com a guerra na Ucrânia, já passou esse dia, não acabou com a guerra da Ucrânia. Apenas levado pela palavra, não foi o que ele falou? Eu acabo com a guerra em um dia, já passou um dia, nós estamos esperando se acabava hoje, não acabou. Você consegue identificar, e aí nós vamos entrar no terreno clássico mesmo da política exterior, como é que ele estrategicamente quer articular o tratamento dessas questões de altíssima complexidade interrelacionadas, na qual a Rússia é um parceiro júnior da China, que o desafia, que quer negar a presença estratégica americana na Ásia, ao mesmo tempo que no Oriente Médio os Estados Unidos hoje têm escassa capacidade de impor o que já foram capazes de impor. Você consegue identificar o que ele vai fazer? Eu acho que podemos olhar de dois ângulos. Quais são as ações que o novo governo Trump vai tomar, tanto no Oriente Médio quanto na guerra da Rússia e Ucrânia, e também precisamos ver o arco da crise em si, que também tem um meio e um fim. Se a gente olha, por exemplo, na guerra da Ucrânia, o fato é que nós estamos caminhando para uma repartição do país. Em termos militares, é muito difícil a Ucrânia conseguir retomar o território perdido. Então, mesmo que os aliados na Europa e o Zelensky estão querendo manter a integridade territorial, em termos de táticos e bélicos, é uma ambição que eles vão ter que desistir em algum momento. Até a Ucrânia e a Europa quer manter, né? Quer conquistar, quer voltar, né, para a fronteira antiga. Beleza. Ao custo de quê? Ao custo, né, da OTAN financiar, né, isso aí. Qual é o país que maior financia a OTAN? Os Estados Unidos. O Trump tem uma postura que ele tem que ver se guerra é economicamente, né, viável, né, se faz sentido para o povo dele. Então agora ele tem que bancar, né? E essa expectativa é por conta dos Estados Unidos, né? A postura de ser o segurança ali do mundo, né? Que vai proteger o mundo, que vai manter a estabilidade. Por isso, né? Você tem a concentração, né, dentro do sistema americano, principalmente de negociação, né? Então é o seguinte, olha só, alguns países podem, inclusive, não investir tanto, né, em força, em defesa, né, em exército, porque tem base militar americana aí e eu te protejo. É um argumento, né? Negociem todas as mercadorias e comércio na minha moeda, fiquem tranquilos que eu garanto a estabilidade do mundo. Isso é um fato, né? Agora, você afirmar, eu não estou vendo
a Ucrânia e a Europa querendo resolver o problema da Europa. Eu tô vendo a Ucrânia e a Europa continuar numa guerra onde, como ele acabou de falar, o analista, militarmente, é improvável que a Ucrânia consiga, né, uma força suficiente para retomar o território, né, que perdeu. Então, vai ficar todo mundo gastando dinheiro, todo mundo destruindo a Ucrânia, ou vão achar uma solução? Né? Aí, a outra crítica, não, então nós vamos aceitar uma Ucrânia ocidental, uma Ucrânia oriental? No passado, aceitaram dividir a Coreia, aceitaram uma série de coisas. Vão aceitar agora? Só que é o seguinte, quanto mais lenha colocar, mais o fogo sobe, né? E a postura do Trump, né, pelo menos no discurso, tem sido que eu não vou ficar estimulando mais guerra, né? Não vou ficar estimulando mais guerra. E os Estados Unidos, com dinheiro e com presença militar, né? E com apoio militar. Mas também sabemos que a guerra movimenta a economia, né? A guerra também, a indústria bélica americana, ela tem o seu benefício, né? Ele vai ter que saber equilibrar essa balança econômica, né, do custo para os Estados Unidos de ficar financiando tudo isso no mundo, né? Manter essa força, né? Essa estabilidade mundial que não existe mais, né? Existia, não existe mais. Ou deixar provocar uma terceira guerra, destruir, né, se for possível, essas outras forças e restabelecer, né, esse mundo, né, assim como aconteceu na Segunda Guerra, né, numa terceira guerra. Vai restar alguma coisa com China, Rússia e Irã como potência nuclear? Contra Estados Unidos, França, Reino Unido, né, Israel? Vai sobrar o quê? Então o que vocês querem? Se o Trump falar que vai botar força e que vai dobrar todas as apostas e vai lutar numa guerra e isso vai iniciar uma terceira guerra, vão falar que o Trump é doido. Né? E é o Hitler. Se ele tirar o freio e falar assim, Ucrânia, resolve com a Rússia. Eu peguei o mundo assim. A partir de agora nós vamos estabelecer uma paz aqui. A questão territorial nós vamos resolver no futuro. Existe sim uma Ucrânia oriental. Irã, sossega teu faixa aí. Não tem guerra mais no Oriente Médio. China, não mexa com Taiwan. E Maduro, fica quieto aí que você é um piche que tá latindo e você não tem força nem pra morder. E tem Coreia do Norte e Coreia do Sul ainda. Né? E Coreia do Norte, perfeito, mano, volta em Coreia do Norte, é assim mesmo como Rússia e como toda coisa. Acabou, pô. Aí o Trump trouxe a paz pro mundo. Em tese, né? Restabeleceu a paz. Aí, quem tá ali pra criticar e quem não gosta do Trump e quem é oposição, vai dizer, ah, tá vendo? Ele atendeu o interesse do Putin. Ele não sei o quê. Então o que vocês querem? Decidam. Né? Decidam. Ah, mas o ideal é voltar ao que era antes de 2014. Sim, mas não é mais, né? No governo Obama invadiu a Crimeia. No governo Biden foi lá e tomou mais um monte. Israel foi atacado no governo Biden. O que você quer que eu faça o quê? Eu não tenho como mais voltar a fita. E se eu for destruir esses aí, vai ter uma guerra maior. Então... Todo mundo sai prejudicado, né? O que perdeu, perdeu. E daqui pra frente ninguém perde mais. É o que eu consigo. Né? Vamos. Falta de capacidade, e você tem uma vantagem de pessoas e também do lado russo. Então, eu acho que nós estamos agora num período de corrida para quem consegue pegar mais território, porque eventualmente vai ter que ter uma repartição de facto. Então, talvez o Trump entra e ele tenta negociar algum tipo de acordo diretamente com Putin e com Zelensky, mas não com os aliados na Europa. Isso é uma preocupação das lideranças na Europa. Mas eu acho que é uma... Acaba cortando se ele fizer isso.
assim, talvez não formalmente sair, mas enfraquece a OTAN, que de fato a relação transatlântica vai sair enfraquecida com o governo Trump. Mas o único ponto é, você tem uma oportunidade, porque você está com uma exaustão e um ciclo de bélico que está chegando um pouco a um equilíbrio de impasse. E o mesmo também no Oriente Médio, William, porque você tem uma operação do Israel, primeiro na faixa de Gaza, uma operação no Líbano, né? Estão enfraquecendo a Hamas, estão enfraquecendo o Hezbollah. E o que se comenta muito, né, pelo menos nossa equipe da Eurásia, é que em algum momento, em 2025, você possa ter uma reaproximação da Arábia Saudita com Israel, né, que a Arábia Saudita está doida para fazer essa reaproximação para isolar o Irã. Então, novamente, vai ter uma janela em 2025 para repactuar o jogo no Oriente Médio. O risco são perigos ao longo do caminho, e tem vários, não é? Dependendo das decisões do Trump. Mas o único ponto é só, sem entrar mais, é que o Trump está entrando com dos dois conflitos, chegando numa certa, não exaustão, mas você tem janelas de oportunidade que vão se apresentar independente de quem está na Casa Branca. Você consegue identificar o que ele quer? Bem, eu acho que ele tem essa linha, né, do americanismo, né, que é um isolacionismo, né, de se retirar dos conflitos mundiais. Ele se elegeu em 16 com esse mandato e levou isso adiante, fez acordo até com o Talibã, né? Ele critica muito a saída desastrosa dos Estados Unidos do Afeganistão, mas foi ele que firmou esse acordo, né? Claro que a forma de saída não é responsabilidade dele. Mas menos com relação a Israel. Né? Com relação a Israel, ele mantém uma posição de apoio incondicional. À medida em que ele rompeu o acordo nuclear com o Irã no primeiro mandato, a pedido também de Israel, que não gostava desse acordo porque passava por cima, inclusive, do programa de mísseis, que é um programa mísseis convencionais muito robusto e que Israel se sentia ameaçado por ele. Agora, o que ele quer? Ele quer ser visto como um presidente que protege os Estados Unidos, não os aliados dos Estados Unidos. Ele não tem esse raciocínio de que não, os ucranianos estão lutando lá contra a Rússia para que a gente não tenha que enviar americanos para o leste europeu para... Não, por que nós enviaríamos americanos para o leste europeu? Ele não tem essa visão histórica do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, isso ele passa por cima desses raciocínios. História não é o forte do Trump, ele já demonstrou várias vezes que não estudou história, não entende e não se interessa pelo tema. Então é uma visão mercantilista muito estrita das coisas. É uma visão que ganhou a eleição. Simples. É uma visão que ganhou a eleição em 16 e ganhou a eleição em 24. Ele está falando mais para dentro dos Estados Unidos do que para fora. E foi votado, né? Ele ganhou a eleição por isso. Agora, por conta da história da Primeira e Segunda Guerra, né? E justamente por conta dessa história que o povo americano, né? Eles não querem, né? O eleitor do Trump, ele não quer guerra. Ele não quer que o filho dele vá lutar pela Ucrânia. Ele não quer. Ele não quer ter que lutar por Taiwan. Olhando como está o mundo, esse pai que não quer que o filho vá lutar uma guerra que não é dele, ele falou, cara, com Biden, a chance do meu filho ter que lutar a guerra é maior do que com Trump. Então eu sou Trump. E significa também mais impostos, né? Mas, exatamente, a guerra tem um custo. Isso. Né? Você perde teu filho e você ainda se sufoca, né, economicamente. Isso é ruim. Ela ganhou a eleição, pô. Ela ganhou a eleição. Fez acordo até com Talibã. Beleza. Fazer acordo com o Talibã é ruim? Me parece ruim. Mas ficar 20 anos no Afeganistão lutando uma guerra contra o terror que concluiu o quê? Ganhou qual terror? Né? Entrar no Iraque. Depois sair e deixar lá fraco e entrar uma força também, né? Uma outra força, muda o quê? Né? Então precisou fazer acordo com o Talibã porque tinha um mal maior
e faz isso em vários outros países, né? A Síria, para se manter, teve que chamar a Rússia e deixar ali, ó, uma território, uma refinaria tá com os Estados Unidos, outra tá com a Rússia, outro pedaço tá... Ou você vai ser destruído. Então, o que me parece, cara, que o peso dos comentários eles são muito pessoais, né? Assim, é muito mais com a figura. Não gostamos desse líder porque esse líder tem essa postura tal. E aí, um cara como o Trump, que tem um histórico na questão geopolítica, na questão das guerras, dos conflitos, ele tem um histórico de esperança para qualquer analista, para qualquer pessoa. Quer dizer que isso vai reproduzir? Não. Mas tem um histórico. Comparado aos democratas, Obama, Biden de vice e Biden de 20 a 24, pô, tinha que estar todo mundo esperançoso, de fato, né? E cobrando que o Trump não piore o cenário de guerra que tá. E que ele não inicie uma nova guerra, e que ele não permita iniciar uma nova guerra. Agora, querer que ele resolva. Como é que você tira a Rússia do território que ela já tomou? De que outra forma? A Ucrânia vai assinar um acordo que jamais entrará para a OTAN? Vai? Não vai. Vai? O Putin agora vai aceitar? Vai confiar? Essa é uma solução razoável? Então, o histórico do Trump é positivo. O histórico do Trump é positivo, porque 16 a 20 ele tem esse argumento, tem sim. Mas os analistas olham sempre com pessimismo, que me parece pessoal, né? Por não gostar da figura do líder, né? Não gostar do espectro político dele. Vamos lá. Que o George Bush filho tinha também, até o dia em que aconteceu o 11 de setembro. Aí ele se tornou... E isso é comum nas dinâmicas americanas, né? Tanto democratas quanto republicanos. Muitas vezes assumem a presidência com a intenção de fazer uma presidência super voltada para os interesses domésticos, sempre é isso que pauta as eleições, mas depois os Estados Unidos são arrastados para conflitos longe de seu território. Deixa eu só insistir num ponto, Lourival, só pedir para você elaborar esse ponto. A OTAN que ele encontra agora é diferente da OTAN que ele deixou quando ele era presidente. Total. Nós temos a OTAN hoje com países de neutralidade que passaram a integrar, são os países escandinavos. Eles têm uma visão do que seria, ou do que é, na verdade, não é que seria coisa nenhuma, do que é a ameaça de Moscou à integridade dos seus territórios. A gente tem uma Alemanha que, pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, resolve de novo investir em armamentos. Como ele vai lidar com essa realidade? Existe todo esse desejo da Europa, né, de ficar menos dependente dos Estados Unidos, de alcançar os 2% e de superar os 2% do PIB em gastos com a defesa e tal. Mas a Europa também sabe que não consegue fazer frente à Rússia sem o apoio dos Estados Unidos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai cobrar caro da Europa para fazer essa ajuda, inclusive, literalmente, como ele fez com o Japão e a Coreia do Sul, em que ele cobrou, literalmente, aumentou o valor, já tinha um pagamento que era feito, mas ele aumentou bastante o valor para manter ali as tropas e a proteção desses dois aliados no leste asiático. Desculpa, Não? você conseguiu... Um país investe 0,8 do PIB. O outro investe 3. Por exemplo, não sei exatamente o percentual dos Estados Unidos, mas o próprio Estados Unidos quer que os países da OTAN investam 2% do PIB. Porque senão fica pesado para ele, né? Ele tem que jogar dinheiro na OTAN, jogar dinheiro na OTAN, jogar dinheiro na OTAN. E se ele tá garantindo, colocando base militar, e se ele tá garantindo a defesa e a estabilidade daquela região, é errado ele cobrar mais? Eu não acho errado. Se fosse o Brasil, se eu morasse nos Estados Unidos, ia fazer sentido para mim. O que não ia fazer sentido é o seguinte, padrão Brasil. O Brasil pega e monta uma refinaria lá na Bolívia. Tira dinheiro daqui e constrói metrô e sei lá o que em outro país. E não cobra por isso? No caso da Bolívia, perdeu a refinaria e ficou por isso mesmo, basicamente.
não gerou emprego aqui, não trouxe riqueza para cá, levou para lá, perdeu. Então, assim, a base americana tem americano lá. Então eu vou mandar o meu filho para lá, eu vou pagar por isso, para ele ficar lá, para ele defender a paz lá no Oriente Médio, na Ásia. E nós não vamos ter contrapartida, uma realidade que, se não fizesse sentido, o cara não ganhava a eleição. Vamos. Foi minha falta de educação, desculpe. Tiago e Cris, eu tenho mais quase 2 minutos, aí sou obrigado a pedir que vocês sejam super breves. Nós nem aparecemos nesse radar, né, Tiago? Não, nós não aparecemos nesse radar. Eu costumo dizer que um relatório estratégico sobre a Turquia, um indivíduo segurando isso na Casa Branca, ele corre mais rápido pelo corredor do que um relatório estratégico sobre o Brasil. Agora, ser esquecido é positivo, principalmente para um país que tem muitas coisas domésticas para resolver. O Brasil ele tem que focar internamente, ele tem inúmeras prioridades que devem ser focadas antes da política externa, e de fato, nós não somos prioridades. Geralmente, nós aparecemos como prioridade dentro do ambiente problemático. Na relação privada, entre o setor privado americano e o setor privado brasileiro, o sistema financeiro americano e o sistema financeiro brasileiro, sim, nós somos mais relevantes do que no nível governamental. Por último, para acabar, 2 frases, Cris. Talvez uma frase de otimismo do Brasil, que o Brasil tem uma oportunidade de navegar esse mundo muito tumultuado. Só exemplo número 1 é que parece que está tendo uma chance de firmar o acordo União Europeia-Mercosul. Por quê? A Europa está se sentindo ameaçada com a Rússia e não confiante nos Estados Unidos. Então, logo a Alemanha querendo firmar um acordo com o Mercosul. E Xi Jinping está doido para poder fechar negócios aqui no Brasil para reduzir sua dependência nos Estados Unidos. Então, veja como o Brasil pode ter algumas oportunidades nesse mar muito revolto. E tem que se posicionar padrão Índia, né? Negocia, aproveita a oportunidade, negocia com um, negocia com o outro, cresce economicamente, cresce militarmente, aumenta sua capacidade de dissuasão, aumenta sua capacidade de barganha, se torna um ator importante e participa das discussões. Né? Qualquer discussão necessária que envolva a geopolítica, e o Brasil é um grande ator. Enquanto o Brasil não fizer isso, né, não vai ter relevância. E se o conflito não chegar aqui também, menos mal, né? O problema é que se você não tem relevância, o conflito chega aqui.